Olá, bem-vindos ao nosso programa Análise Diária, onde fazemos análise dos preços da Bitcoin com o nosso software Wild Horses e dados do mercado agora. Nosso programa tem 5 edições semanais, ele roda diariamente, exceto sextas e aos domingos. Aos domingos nós temos o especial Altcoins, onde fazemos a análise dos preços da Ethereum, Litecoin e Bitcoin Cash cotados em BTC. Antes de iniciar a nossa análise, não se esqueça de assinar o nosso canal e ativar as notificações para ser avisados de novas edições do nosso programa como essa. Vamos então aos gráficos. Nesse primeiro gráfico nós temos o preço de fechamento diário da Bitcoin cotada em Tether na exchange Binance. Os preços estão enquadrados em canais que, segundo o nosso software Wild Horses, melhor representam o seu comportamento, e o fundo do gráfico apresenta uma reta colorida que representa o volume nas exchanges Binance, OKEx e Huobi, de acordo com quantos desvios padrão eles se encontram acima da média nos últimos 59 dias. E nós vemos que no dia de ontem o volume foi um pouco menor, convergindo em relação à média. E aí o que nós temos é que, apesar disso, os preços conseguiram subir em função do fraco volume. Nós imaginávamos aí um leve recuo aí ao longo do dia, em especial no final do dia de ontem. Esse recuo não aconteceu, ao contrário, nós tivemos uma elevação. Agora 11 horas e 15 minutos, em torno de 2 horas atrás, nós fizemos então o rompimento dos 5.450, uma importante resistência. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo uma difusão entre preços e volume, eles estão se comportando de uma maneira distinta. Nós acreditamos que, embora nós estejamos numa alta, essa alta com pouca força, ela deve, ao natural, encontrar então uma resistência não muito longe daqui. Nós estamos aí perto do fim dessa região, que a gente pode ter uma free ride aí para cima. E nós temos aí uma região um pouco difusa em torno dos 5.600, ela poderia começar em 5.550 e terminar em torno de 5.650, uma região muito importante, é a última região de congestionamento antes da casa dos 6.000, e por conta disso nós vamos precisar um volume que não está presente nesse momento no mercado. Por isso nós acreditamos que essas altas devem ser um pouco limitadas, e talvez chegando naquele patamar isso implique no recuo, justamente para trazer mais liquidez num patamar um pouco menor de preço, e aí sim fazer então um teste definitivo, talvez ou no mínimo mais uma tentativa. Vamos dar uma olhada então na nossa expectativa para o final do dia de hoje, e aí nós temos 5.418 Tethers então para o preço da Bitcoin na exchange Binance às 21 horas desse dia de hoje, 2 de maio, quinta-feira. O nosso intervalo admitido vai de 5.354, interessantemente aí terminando logo acima de um suporte importante, e vai até 5.482, ou seja, considerando aí uma possibilidade do rompimento dos 5.450, porém ainda abaixo dos 5.500. A nossa margem de erro 1,19%, o que implica que estamos aí fazendo a predição correta de 98,81% dos preços de um dia para o outro, o que equivale aí praticamente metade da variação diária, que hoje está em torno aí de 2,5%, 2,4% de um dia para o outro. A gente vê aqui que a coloração do fundo do gráfico, o tom dele convergiu um pouco mais para tons alaranjados, aumentando um pouco mais a dependência que os preços têm do volume, mas ainda é uma dependência um tanto baixa, abaixo de 50%, como a gente pode ver, de acordo com essa escala colorida aqui à direita do gráfico. Então isso mostra que os preços ainda estão sendo governados principalmente por fatores outros, então o volume não é tão importante assim. Isso provavelmente em função da distância que nós estamos tendo aí entre o limite inferior e superior dessa região aí que a gente está circulando. Ela começou praticamente em 5.200, uma região onde abaixo dela nós teríamos aí um viés de baixa, e ainda estamos ainda a uma certa distância do topo dessa região, 5.550, onde aí sim o volume se torna importante, na nossa opinião, determinante para indicar chances de rompimento ou não. Vamos dar uma olhada então no mercado agora. Começamos aí o nosso giro com Litecoins, blockchain e criptoeconomia. Bitcoin Cash tem menos endereços ativos que Dogecoin. Interessante. Vale a pena ressaltar que, em função do fork, provavelmente aí metade ou a parte que cabe das Bitcoin Cash Satoshi View, não sei se elas estão consideradas ali, isso é um ponto. O outro ponto, independente então desse anterior, é que aparentemente as pessoas estão usando aí muito dos seus endereços simplesmente para comprar e armazenar as moedas, e não para usá-las na troca de moedas por bens e serviços. Então isso é uma coisa interessante, né? A gente tem que se dar conta que quando a gente compra uma moeda
a gente pode fazer, tem oportunidade de, mesmo no caso dela estar se desvalorizando, a gente pode usar ela para bens e serviços. Isso aí é muito importante. Então, quando essa cultura aumentar, o número de endereços ativos vai aumentar, e como tu tem que entrar então na coin, tu vai entrar comprando, isso ajuda a aumentar a liquidez do ativo, da moeda, e em especial ajudar a formar um fundo nos preços ou dar mais impulso para altas em função dessa maior procura. Aí aqui no site também tem logo abaixo aqui uma outra matéria, onde ele compara a volatilidade das moedas, então da Bitcoin com o peso argentino e outros. Então a gente talvez chama atenção, uma questão de definição, talvez a nossa definição possa estar errada, mas a gente atribui volatilidade a movimentos em ambas as direções, em especial essas fiat currencies aí de mercados emergentes, tanto o real brasileiro, a lira turca e o peso argentino, elas estão todas elas se desvalorizando, então tu tem um movimento basicamente unidirecional, ao contrário da Bitcoin, que tem se movido 100, 200 dólares numa direção e depois 100, 200 dólares na outra direção em questão de 24 horas. Então isso sim é uma volatilidade mais genuína, porque ela aumenta a incerteza de onde os preços vão estar, e quando tu tem movimento numa única direção, essa incerteza é no mínimo 50% menor. Então, apesar de, considerando apenas a variação, extensão em dólares ao longo do dia, aí sim essas movimentações dessas moedas emergentes têm sido mais elásticas, é verdade. Vamos dar uma olhada então em CoinMarketCap. A gente entra aqui, o benchmark nesse momento aí da Bitcoin em 5.457 dólares, aí então esse benchmark subindo, e a gente vê aqui visivelmente aqui as demais altcoins ainda não estão acompanhando, a Bitcoin Cash ainda lutando aí na casa dos 270 para se manter, Ethereum então retornando aos 170, Ripple então também estacionada aí nos 30 centavos, Litecoin também estacionada nos 73 dólares, EOS estacionada nos 4,70, agora fazendo movimento para baixo, e a Binance Coin então fazendo um esforço aí para entrar novamente nos 23 dólares, bastante inclinado essa movimentação. Tomara que isso represente aí uma antecipação da movimentação das demais. Notem que nós tivemos uma recuperação das altcoins aí nos últimos dias, a gente veio por essa inclinação aqui no gráfico em todas elas praticamente, num padrão muito parecido. Porém, agora essa última declividade aqui ascendente da Bitcoin está sendo seguida aí por uma declividade descendente das altcoins em dólares. Então, isso quer dizer que a precificação delas em Bitcoin está diminuindo a uma taxa ainda mais superior, porque a Bitcoin está se valorizando e elas agora estão baixando o seu preço. Então, essa relação aumenta. Então, pode estar aí uma oportunidade aí para fazer uma saída da Bitcoin e entrar nas altcoins? Pode. Pode ser que não, depende da estratégia do próprio trader, mas tem uma oportunidade interessante aí, porque o que a gente tem que entender é que da maneira como o mercado está enxergando as moedas, né, as criptos, elas não têm uma diferenciação muito clara, então elas tendem a andar junto, porém o prazo aí para essa equalização da movimentação está ficando um pouco maior, então isso coloca um pouco de risco na oportunidade, mas é uma oportunidade interessante aí na nossa opinião. Vamos dar uma olhada em volume, e aí o que nós temos aqui? Nós começamos aí com BitMEX 1.3 bi nas últimas 24 horas. A gente tem que descer aqui para encontrar o KEX, 800 milhões, e um pouco mais aqui talvez para encontrar a Binance. 630 milhões, eu achei até que eu tinha deixado lá para trás, bastante fraco o volume, então isso aí corrobora a nossa opinião de que vai ser bastante difícil a gente fazer qualquer rompimento significativo com esse volume bastante baixo, e aí a gente entra então diretamente na Binance, Bitcoin cotado em Tether, a gente vê aqui o gráfico, aquela reta que a gente desenhou segue aqui representada, então a gente mostra aqui como depois daquele fundo que a gente falou, olha, ela não deve passar daqui, se passar daqui o viés muda, o que aconteceu foi uma recuperação dos preços, mas a gente pode dar uma olhada agora, e a gente pode ver que os dias então anteriores, claro, esse dia de hoje ainda não acabou, mas nós estamos aí com uma sequência decrescente de volume, nós ainda temos praticamente umas 8 horas aqui, então é possível que a gente exceda o dia anterior em volume,
mas não o dia que o antecedeu. Então, nós vamos ficar com volume intermediário entre os últimos 2 dias, não é ruim, mas como nós estamos aí próximos ao topo aqui, considerando apenas o fechamento do candle, a gente deve encontrar um pouco de dificuldade crescente aí para estar fazendo aí essa alta e tá subindo então até essas regiões principais aqui. Vamos dar uma olhada hoje para o outro lado. Em geral a gente entra sempre em horas e minutos. Hoje a gente quer dar uma olhada no outro lado aqui para mostrar para vocês a questão do volume e algumas coisas que estão acontecendo aqui. Então nós vamos para o gráfico semanal. E aí a gente mostra aqui momentos chaves aqui que aconteceram em termos de duração da movimentação, para a gente ter uma ideia da dinâmica e como ela evolui ao longo do tempo. Então, de uma maneira geral, a queda da Bitcoin encerrou-se em dezembro. Então, nós temos aqui a semana do dia 10 e a semana do dia 17 como semanas chaves na definição do preço da Bitcoin, porque elas marcaram o fundo. Aí nós temos um período curto de estabilização dos preços, começou em janeiro. Ok? Então, em janeiro nós tivemos esse período. Em fevereiro, aqui é um candle dentro dessa escala que vai até os 20 mil, é um candle pequeno em preços, mas aqui começou a alta. Aqui começou o nosso viés de alta em fevereiro, né? Em especial no dia 8 de fevereiro, foi quando nós tivemos a primeira alta súbita na Bitcoin. Tá? Então, isso aqui marcou o distanciamento do fundo. E aí nós entramos aí numa sequência de várias semanas, ou seja, do início de fevereiro até o início de abril. Em abril, nós fizemos o rompimento com essa região de congestionamento aí na casa dos $4.000. Então, dos 4.000 a 4.200, nós conseguimos fazer esse rompimento, isso nos projetou a casa dos 5.000. Agora nós estamos aí no início de maio, então no início de maio nós estamos chegando perto da região onde é a última região de congestionamento antes dos 6.000. Então, o que aconteceu? Nós estamos chegando muito perto dessa região aqui, que foi a nossa primeira parada quando nós caímos dos 6.000. Essa região aqui, ela teve um volume bastante grande, um candle semanal com volume enorme, foi o candle mais alto de toda a série da Bitcoin. Foi a semana do dia 9 de novembro e nessa semana nós navegamos dos 5.650 até os 3.900, ou seja, acima dos 5.600 e abaixo dos 4.000. Então, nós fizemos essa navegação em uma semana e foi a semana com maior volume em toda a história da negociação da Bitcoin, representada aqui na Binance. Então, isso dá uma ideia de quanto volume nós vamos precisar para fazer esse rompimento. A boa notícia é que nós conseguimos fazer isso em etapas. A semana que nos levou de sub 4.000 até 5.000 teve praticamente o mesmo volume, o que mostra a força que teve que ser feita para fazer essa movimentação. E agora nós estamos nos mantendo dentro dessa região, então agora um volume da ordem desse candle aqui não precisa ser superior, talvez uma sequência de semanas com candles como o da semana anterior, a semana do dia 22 de abril, iniciada ali. Talvez uma sequência de semanas com esse volume seja capaz de dar o mesmo efeito, visto que nós já fizemos a primeira parte da movimentação, que é sair da região sub 4.000, chegar na região sobre os 5.000, nos manter nessa região e agora fazer então o rompimento final acima dos 5.650, que daí abre o caminho até os $6.000. Em especial a gente está vendo 6.250. Então é bastante positiva essa configuração, porque nós conseguimos fazer o que foi feito numa semana no recorde de volume negociado na Binance da Bitcoin cotada em Tether. Nós conseguimos
dividir essa movimentação de preços em uma sequência bem maior de semanas, e isso aí nos permite que o total de volume negociado ali exceda com facilidade esse volume aqui. Então isso coloca muito boas chances aí para a gente estar fazendo esse rompimento. E aí uma última olhada aqui nos meses, nós vemos aqui que o mês de abril, então, encerrado já, evidentemente, ele foi um grande mês em termos de volume, foi um dos meses de alta, foi o segundo maior mês. Então, aqui começam as evidências de que o viés de alta começou, de que as quedas terminaram e de que agora a gente pode começar a olhar para cima. Então, é muito importante aí olhar eventualmente esses gráficos de prazos maiores, não necessariamente para estar fazendo trade para quem opera diariamente ou swing trade aí ao longo da semana, não, mas para ter uma perspectiva maior de para onde estamos indo. Então aqui nós temos aqui uma evidência de viés altista, uma confirmação, embora a gente ainda precise de mais períodos aqui, mas quando a gente olha no tempo semanal, a gente começa a ter uma ideia um pouco mais clara de como isso está evoluindo ao longo do tempo, em especial o prazo disso daí, são prazos maiores, tá? Então a gente pode ver que uma movimentação que aconteceu em uma semana, tá? Nós estamos levando aí 6 semanas para fazer parte dessa movimentação. Então isso mostra a coisa vai acontecer, as altas vão acontecer num prazo talvez de tempo um pouco maior do que a gente está imaginando, mas a movimentação está indo na direção correta. Pessoal, essa foi a nossa análise aí para o dia de hoje. A gente agradece a atenção, a gente agradece a audiência. Se alguma coisa que a gente falou que não ficou claro, por favor, coloque as perguntas nos comentários, nós vamos responder tão logo quanto possível. Se alguma coisa que nós falamos vocês considerem interessante, não se esqueçam de compartilhar com colegas e amigos. A gente agradece e não se esqueçam, preciso perder sempre que tem uma crise? Não. Tá? Por R$20,21, ainda deve estar em promoção por 50% do preço, vocês conseguem comprar esse livro que mostra como liberar capital para investir, como quantificar oportunidades e os sinais da crise perto de você. Acreditem, você vai querer enxergá-los assim que eles aparecerem. Muito obrigado, até o nosso próximo programa. Tchau!